se eu te disser que além de diferenças hormonais, mulheres e homens têm uma diferença genética e grande? Que as mulheres são, na verdade, uma mistura de células com uma genética um pouco diferente, que talvez explique por que as mulheres são mais resistentes a infecções e têm mais doenças autoimunes? Essa diferença toda tem a ver com dois pedacinhos de DNA que determinam o nosso sexo biológico. Quem herda dois pedaços iguais, de mãe e de pai, nasce mulher. E quem herda um pedacinho menor do pai, nasce homem. É um princípio bem simples, mas que na prática gera uma confusão bem legal de entender. Especialmente uma confusão que foi desvendada por muitas mulheres. Quem descobriu isso no começo dos anos 1900 foi a bióloga Nettie Stevens. Na época não conheciam o DNA ou como funciona a genética, mas já se sabia que nas células que estavam se dividindo nós tínhamos um material que formava corpinhos que podiam ser coloridos com corantes. Os cromossomos. E na formação dos óvulos e dos espermatozoides, tinha um cromossomo tímido que ficava de canto encolhido. Esse cromossomo misterioso, que fazia um papel extra, já que ficava de fora, ganhou o nome de X. Nettie Stevens estudou a reprodução do besouro tenébrio e acabou descobrindo como um outro cromossomo bem menor fazia parzinho com o X em todos os machos. Se o cromossomo misterioso era o X, esse parceiro pequeno que ela descobriu recebeu o nome de cromossomo Y. Ela demonstrou que os besourinhos com XX viravam fêmeas, enquanto aqueles que herdavam o cromossomo XY viravam machos. Hoje em dia a gente sabe bem mais sobre como o cromossomo Y determina o sexo masculino biológico. Até a 6ª semana de gestação, o nosso corpo se desenvolvendo dentro do útero não sabe bem qual é o sexo que vai formar. As nossas gônadas ainda não formaram testículos ou ovários, e os órgãos sexuais ainda não começaram a seguir uma carreira. E na falta de qualquer sinal diferente, esse desenvolvimento sexual continua formando órgãos femininos. É só se o cromossomo Y estiver presente, lá pela 6ª semana, que ele dispara o sinal que determina a formação dos órgãos masculinos. Em parte por isso que eu tenho mamilos, complementando o vídeo sobre isso, porque o meu corpo começou como um corpo que formaria uma mulher, quando eu estava no útero da minha mãe, e aí lá pelo 2º mês de gestação, ele mudou de ideia por causa do meu cromossomo Y. E deu no que deu. Agora eu tô aqui só com um cromossomo X seguindo a minha vida. Ou seja, vocês mulheres têm uma cópia a mais de um cromossomo que eu não tenho. E com o outro cromossomo que eu tenho, que é o Y, não leva muito mais do que o gatilho para fazer os testículos. Isso quer dizer que vocês podem carregar mais informação genética do que eu com esse segundo cromossomo X. Essa herança fica bem visível olhando para gatos, por exemplo, ou melhor, para gatas. Gatos que têm pelagem rajada, ou preto, laranja e branco, quase sempre são fêmeas. Os machos podem ser pretos, podem ser laranjas, podem ser branco e preto, podem ser laranja e branco, mas não misturam laranja com preto. E isso acontece porque a informação dessa cor de pelo preta ou laranja fica no cromossomo X. Então os machos XY só podem ter ou a cor laranja ou a preta, já que só herdam um cromossomo X. Se herdarem o X laranja, fazem pelos laranjas. Se herdarem o X com a cor preta, farão pelos pretos. Já as fêmeas, com os seus dois cromossomos X, podem fazer pelos pretos e laranjas. Mas ainda pensando nessas cores, por que as fêmeas têm as manchas laranjas ou pretas separadas? Por que essas cores não ficam misturadas no mesmo pelo? Por que uma mancha, uma região do pelo, ou é laranja ou é preta, mesmo se elas herdarem as duas cores? Entre os gatos, as fêmeas herdam mais cores de pelos. Já entre humanos, o cromossomo X carrega informação para fazer várias funções do nosso sistema imune e do nosso cérebro. Isso quer dizer que as mulheres podem ter uma variabilidade maior dessas funções. Elas produzem, por exemplo, mais anticorpos e mais células imunes, o que pode ajudar a explicar por que os homens são mais vulneráveis a muitas infecções, como é o caso da Covid, que mata mais quem tem os cromossomos XY. E talvez explique também por que as mulheres sofrem mais com doenças autoimunes, como é o caso da artrite, quando o sistema imune é tão ativo que acaba atacando o próprio corpo. Aliás, nessa diferença de cromossomos, nós homens ficamos na mão. Os homens têm uma propensão bem maior a uma série de doenças genéticas como a hemofilia, que é um problema bem sério de coagulação do sangue, o daltonismo, que é a falta de capacidade de reconhecer algumas cores, a distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença bastante letal em que a pessoa vai perdendo a capacidade muscular, e outras doenças.
Tudo porque são genes que ficam no cromossomo X. E como a gente só tem um cromossomo X, se ele vier com algum defeito nesses genes, a gente não tem backup. O que levanta uma outra pergunta. Se os machos XY se viram com um cromossomo X, o que as fêmeas fazem com as suas duas cópias? Será que não é DNA demais? E é aí que entra a cor do pelo das gatas e como essas cores foram importantes para a gente entender como funciona a genética das mulheres. E também é aí que entra o trabalho de uma outra bióloga, a Mary Frances Lyon. A Mary Lyon queria entender as cores dos pelos de camundongos que também tinham manchas. No caso dos camundongos que ela estudava, as fêmeas podiam ter a pelagem manchadinha ou ser brancas, enquanto os machos tinham pelo branco ou morriam antes de nascer. Isso fez a Lyon pensar que o DNA que determina a mancha nos pelos e o que matava os camundongos podiam estar juntos no cromossomo X. Como os machos só herdam um cromossomo X, se eles herdassem aquele cromossomo que dava cor branca, nasciam normalmente. Agora, se os machos herdassem o cromossomo X que dava a pelagem manchada, que também deveria ter alguma função importante faltando e perdida, eles não conseguiam se desenvolver. Já as fêmeas, que têm duas cópias do cromossomo X, podiam herdar uma cópia daquele cromossomo que dava a mancha e que tinha defeito, porque a outra cópia ainda compensava esse problema. A grande questão então era como elas compensavam isso. E lendo mais a respeito das gatas coloridas, a Lyon descobriu que as células das gatas sempre tinham um cromossomo X amontoadinho num canto. E aí veio a sua grande ideia, que é a hipótese de Lyon, para explicar o que as mulheres fazem com o dobro de informação do cromossomo X. Será que elas não inativam um desses cromossomos e deixam ele no cantinho da célula sem usar? Como se fosse aquela caixa onde a gente guarda o que não usa mais e que acaba até levando em toda a mudança, mas a gente não tira nada de lá de dentro. Essa é a hipótese de Lyon, ou a hipótese da inativação, que fica bem clara olhando para as manchas das gatas marrons e pretas. Elas herdaram por parte de um dos pais o cromossomo X, que dá a cor mais alaranjada, e do outro o cromossomo X, que dá o gene da cor preta. Em algumas gatas, dá para ver que uma metade do corpo inativou o X laranja e ficou preta, enquanto a outra metade inativou a cor preta e ficou laranja. Nas partes do corpo onde o cromossomo de cor preta foi inativado, essa cor não aparece e só o laranja se manifesta. Já nas partes do corpo onde o cromossomo com o gene que faz a cor laranja foi inativado, os pelos pretos aparecem. A hipótese estava certa, tanto que ganhou o apelido de lionização e ajudou a explicar muito mais do que gatinhos e gatinhas coloridos. Explicou por que as mulheres têm menos daltonismo, por exemplo. Enquanto nós homens só temos um cromossomo X, que é o materno, para usar no corpo todo, as mulheres fazem uma boa mistura em partes do corpo usando um cromossomo X ou outro. Isso fica bem visível com camundongos fêmeas, que vêm do cruzamento de mães marcadas de vermelho e pais marcados de verde no cromossomo X. Onde o cromossomo da mãe está ativo, as células ficam verdes. Onde o cromossomo do pai está ativo, as células ficam vermelhas. E olhando no microscópio, dá para ver que o corpo é uma mistura de verdes e vermelhos. Em uma mesma ninhada, algumas fêmeas nascem completamente verdes ou completamente vermelhas, usando só os cromossomos do pai ou da mãe. Mas a maioria tem uma mistura de regiões do corpo onde usam o X materno e outras onde usam o X paterno. E o mesmo acontece até no cérebro, onde essa lionização das partes, usando o cromossomo X materno e parte do X paterno, talvez façam os neurônios femininos mais diversos que os masculinos, o que explica bem por que as mulheres têm menos daltonismo. Nós reconhecemos 3 cores para enxergar colorido: azul, vermelho e verde. Por isso dizemos que a nossa visão é tricromática, 3 cores, e os genes que nos deixam reconhecer tanto o verde quanto o vermelho ficam no cromossomo X, o que quer dizer que se eu herdar um cromossomo X com um defeito em uma dessas características, não vou ter como reconhecer uma dessas cores. Eu perco a visão tricromática. Eu serei daltônico. Já nas mulheres, se só um dos cromossomos X vierem com esse problema, como o cromossomo X de um pai daltônico, em algumas partes da retina do olho onde enxergamos a luz, esse é o cromossomo ativo, enquanto o cromossomo X da mãe está lionizado de cantinho. Mas em outras partes da retina, o cromossomo do pai é o lionizado e as células usam o X da mãe, que tem a capacidade de reconhecer as cores. Então as mulheres com só um cromossomo com daltonismo ainda podem enxergar cores, dependendo do quanto usarem mais esse cromossomo na retina. E essa capacidade de ver cores deve ter vindo justamente das mulheres, aliás, das fêmeas. Muitos dos nossos parentes macacos
não enxergam cores. Isso é uma inovação recente entre chimpanzés, gorilas, nós e alguns outros macacos, ou que só alguns macaquinhos como o bugio conseguem. E ela veio quando uma porção do nosso cromossomo X, que reconhece uma cor, verde ou vermelho, se duplicou e a gente passou a ter a capacidade de reconhecer verde e vermelho além da cor azul. E adivinha quem tem 2 cromossomos X e já podia ter uma mistura que enxerga mais cores? As fêmeas, as macacas. A visão de cores que nós temos podem ter começado entre as fêmeas, graças a esse mosaico genético que vocês têm no corpo. E pode ser ainda mais complicado se vocês engravidarem. Como é bem explicado no livro She Has Her Mother's Love, do Carl Zimmer, por muito tempo nós achávamos que a placenta fosse uma barreira completa, separando totalmente as células da mãe das células do bebê. Mas pouco a pouco a gente foi entendendo que não era o caso, que as células do feto poderiam passar para o corpo da mãe. Até a pesquisadora Diana Bianchi desenvolveu um método para encontrar células com o cromossomo Y em grávidas. Assim ela poderia reconhecer o material genético de um feto se desenvolvendo. Só que algumas das grávidas nas quais a Bianchi encontrou o cromossomo Y deram à luz a meninas que só tinham XX. Então de onde raios vinham esses cromossomos Y de meninos? Ela resolveu testar outras mulheres que não estavam grávidas, e em algumas delas ela continuava encontrando algumas células no corpo com o cromossomo Y. O que todas elas tinham em comum? Já tinham ficado grávidas de meninos. A Bianchi acabou descobrindo que quando as mulheres engravidam de bebês com o cromossomo Y, algumas células fetais que entram no seu corpo acabam ficando por lá. Em alguns casos, até 27 anos depois da gestação. Ou seja, a gravidez pode deixar marcas permanentes no corpo da mãe. Encontraram até algumas mulheres que tinham células com o cromossomo Y no corpo sem nunca terem engravidado, até onde elas sabiam, porque provavelmente tiveram o começo de uma gravidez que não foi adiante, mas avançou o suficiente para deixar essas células com o DNA dos seus companheiros permanentemente no seu corpo. Ela chamou o fenômeno de microquimerismo, para explicar por que as mães podem se tornar quimeras, que são uma mistura das células delas e dos bebês que elas já carregaram. Tanto meninos quanto meninas, na verdade. A questão é que, como as mães não têm o cromossomo Y, se encontrar esse cromossomo no corpo delas, ele só pode ter vindo do pai para o bebê, e aí fica mais fácil de detectar. Mas o mesmo deve acontecer com as células das meninas que elas gestam. E examinando mais de perto, a gente descobriu que as células dos bebês vão parar no corpo todo e podem assumir as funções dos tecidos onde entram, nos rins, no coração, no fígado, nos pulmões e até no cérebro. A relação com os bebês é ainda mais íntima do que parece e não somos só nós que carregamos uma parte dos nossos pais conosco, do material genético, as lições de vida e educação. A gente também deixa um pouco de nós dentro das nossas mães. A biologia pode ser bem complicada, mas também é fantástica de entender. Se só um parzinho de cromossomos já carrega tanta informação assim, imagina o que o conjunto dos 23 cromossomos que formam o nosso DNA como um todo. Já pensou que eles podem dizer sobre a nossa saúde e a nossa história genética? Hoje, graças à ciência, a gente não precisa ficar só na imaginação. A gente já tem testes capazes de ler o nosso DNA e revelar diversas informações sobre nós mesmos. E o teste que olha para a maior parte do seu DNA no Brasil é o Meu DNA Premium, que é um conjunto de 2 testes genéticos que você faz de uma vez só com um pouquinho de saliva. O primeiro teste é o Meu DNA Saúde, que vai te dizer qual é a sua predisposição a algumas doenças genéticas bem conhecidas, como diferentes tipos de câncer e a tendência a ter colesterol alto. Todas as condições que o teste analisa são tratáveis, então você pode levar esse resultado para sua médica ou para o seu médico e planejar o que você pode fazer desde hoje para começar a se prevenir de doenças que podem surgir no futuro. E o segundo é o Meu DNA Origens, que revela a sua ancestralidade genética. Isso quer dizer que você vai descobrir de quais regiões do mundo vieram os seus ancestrais de 5 a 8 gerações atrás. Para comprar ou para saber mais sobre esses testes é só acessar o site meudna.com. Agora, para você ter suas curiosidades satisfeitas e ter uma conversa muito legal, aproveita para se inscrever no canal e ficar por aqui que a gente tem muito vídeo legal pela frente.